Hebreus 12, versículo 1 em diante. Hebreus 12, verso 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Se você não achou, acompanhe aqui na frente, brincadeira, tá, irmão? Versículo 1, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco nesta noite maravilhosa, Senhor. Nós já louvamos, já cantamos, já exaltamos a Ti. Fale conosco, Senhor, nos instrua, nos oriente, abre o entendimento do Teu povo para compreender a Tua santa palavra em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, hoje nós temos um assunto talvez o mais importante da sua vida. Porque hoje o nosso assunto é: cada um de nós deve definir o seu alvo. Bem? Porque saber onde se quer chegar, o que é? É ter certeza sobre o seu objetivo e o seu destino. Eu sei o que eu quero. Sabe o que Jó diz no Jó capítulo 19? Eu sei em quem tenho crido. Você precisa saber. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Jó diz no dia 19: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele há de ressurgir, e eu sei que os meus olhos verão não outros. Mas já Paulo foi enfático: eu sei em quem tenho crido. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala assim: olha, irmão, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Afinal, nós vamos falar desse texto. E me esqueço do que ficou para trás. O passado não me interessa mais. Passado foi experiência. Agora a minha referência é Cristo. Eu quero chegar a estatura do varão perfeito. Aleluia. Meu irmão, é crucial para você traçar as ações que te levem até onde você quer chegar. Porque quando você tem um alvo, é como que você tem uma bússola te direcionando ao lugar certo. Está entendendo? Aí, como você sabe onde quer chegar, todos os seus esforços ficam concentrados para atingir o seu alvo. O autor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só que essa é a parte final. Vamos falar antes do versículo 1. Irmão, por que é importante saber aonde eu devo ir, aonde eu quero ir, e não aonde eu devo ir? Você deve ir para o céu, você precisa querer ir para o céu, mas para você ir para lá, você tem que querer ir para lá. A Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo: a vontade de Deus, Timóteo, é que todos sejam salvos. Mas eu lhe pergunto: você Samuel, todos vão ser salvos? Não, por quê? Porque nem todos creem, nem todos querem fazer o sacrifício, pagar o preço. Então, por que é importante? Tem uma frase que diz assim: todos os caminhos
quando você não sabe onde quer chegar. Olha só, o autor é desconhecido. Mas todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde você quer chegar. Sabe aquela pessoa que parece que tudo está errado para ele? É porque ele não tem um alvo na vida dele. Se ele tem um alvo, ele luta pelo seu objetivo. Por que às vezes, conversando com meu filho ontem, às vezes a pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Mora assim. Porque tem um alvo. Qual que é o alvo dele? Eu preciso manter a minha família. Eu tenho que provar que eu sou um provedor, que eu sou homem de Deus, que eu quero dar um exemplo para os meus filhos e para a minha família. Amém. O alvo dele é esse. Então você tem que ter um alvo na sua vida. E você precisa focar naquilo que você deseja. Porque definir o nosso destino. Por exemplo, ontem eu fui lá em Anápolis, eu fui no bairro, tem muito tempo que eu não ando, e assim, você acha que o Catalão cresceu com 110 mil a 120 mil habitantes? Imagine, Anápolis tem quase 500 mil habitantes. Então os bairros já eram todos grandes. Eu fui no bairro lá, no bairro Santo André, e nós tivemos que colocar o GPS. E o que é o GPS? Ele vai me guiar, me focar, para me chegar onde eu quero. Naquela vozinha do GPS, né? Você está no trajeto mais fácil, sem obstáculos. Então você, tendo o seu foco, traçou o seu alvo, você tem aonde você quer chegar. E como diz a frase, todo caminho está errado, porque você não sabe onde é que você quer chegar. Entendeu? Você não sabe qual é o que você quer na vida. É que nem quando você perguntar para o menino o que você quer ser quando você crescer. Né? Ele vai definir um alvo. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Quer ser médico, advogado? Alguns não conseguem, mas outros conseguem. Eu me foge o nome agora, depois eu posso trazer para os irmãos. Um dia a professora perguntou numa classe: o que você quer ser quando crescer? O menino levantou a mão: quer ser presidente dos Estados Unidos. Todo mundo riu na cara dele. 20 ou 30, 40 anos depois, ele subiu a cadeira da presidência da República, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Sabe por quê? Alvo. Você tem que ter um alvo, você tem que querer mudar de vida. Quando se tem um objetivo, claro, aí fica mais fácil eu tomar a decisão que eu preciso. Eu estou focado só naquilo, o resto não me interessa. Por que tem gente que entra no supermercado e ele sai com 2, 3 carrinhos e estoura o limite do cartão de crédito? Por quê? Ele não tinha algo, não levou a lista física, né, algo escrito, quer ser de papel, ou uma lista no celular, ou uma lista na cabeça. Então sai comprando tudo que ele acha que precisa. Chega em casa, a mulher fala: para que você comprou tudo isso? Não é coisa que você precisa. Você tem que ter um alvo. Então é mais fácil planejar quando eu sei onde eu quero chegar. Onde é que você quer chegar? No seu casamento? Onde é que você quer chegar no seu trabalho? Lá na sua família? O que você quer? Onde é que você quer chegar no ministério, irmão? Você que é jovem, está auxiliando a igreja em alguma área, você tem que ler a Bíblia muito. Você tem que comer a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, como diz a Bíblia em Ezequiel e Apocalipse. Come desse livrinho, na sua boca vai ser doce como mel, mas chegando no seu ventre vai ser amargo. Mas você tem que comer, vai te fazer bem. A palavra de Deus é doce, põe ela em prática, às vezes é um pouquinho amargo, porque tem que cortar na carne. Então, olha só, irmãos, quando se é convertido, fica mais fácil, não? Para saber onde você quer chegar, o que você tem que fazer? Você precisa se conhecer. Entender o que motiva, o que te faz feliz.
entristecido, para você focar só naquilo que é importante para você crescer. Esse autoconhecimento é fundamental para me alcançar o meu objetivo. Tem gente que ele não muda de vida, porque só anda com gente que nem ele. Pessimista, negativista, pessoas que estão só para baixo. Diz o ditado: você quer crescer, você tem que andar com gente melhor que você. Mas quando você tem o Espírito Santo na sua vida, a motivação fica clara, porque ele vai te motivar. Você sabe para onde você quer ir? Você está na direção certinha, irmão. Você está focado onde você quer. Porque eu já andei e por falta de atenção, um dia, estamos chegando em Anápolis, região que eu conheço bastante, e nós à noite conversando, eu esqueci de prestar atenção, enquanto nós chegamos até Bonfinópolis. Eu me disse, está demorando. Chegamos na cidade, tivemos que voltar 50 quilômetros quase. Por quê? Não estava focado. Você tem que estar focado para você não passar, não errar. É o que eu quero te mostrar agora. Servo de Deus, irmãos, nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é querer ser como Ele, parecer com Ele. Nós queremos viver como Ele, em cima dos seus princípios que Ele ensinou agora no século XXI. Nós vamos viver no século XXI como Cristo, mas com seus princípios aplicados nessa vida cotidiana de hoje. Com a internet, com modernidade, tudo, mas eu vou colocar princípios na minha vida. Está entendendo? E a primeira coisa que você tem que entender, coloca o versículo 1 aí, é que você precisa entender isso aí. Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Só que aí por enquanto. Você precisa entender que a primeira coisa que você tem que deixar é o embaraço e o pecado. Mas você precisa saber que nem todo embaraço é pecado. Né? Tem embaraço. O que é o embaraço? Refere-se a um obstáculo, não é? Embaraço é uma dificuldade. Etimologicamente a palavra embaraço diz que eu dizer o quê? Obstáculo, uma dificuldade, um impedimento, seja físico, figurado ou não, que atrapalhe, dificulta o andamento de alguma coisa. Embaraço é aquilo que dificulta. Embaraço é aquilo que está me embaraçando, me impedindo de progredir. Isso é embaraço. E o pecado? O que é pecado? Da maneira mais simples de explicar, o pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a desobediência. Tem coisas que são pecados, mas é interessante, o que te embaraça, o que te impede de servir a Deus corretamente, na maioria das vezes, não é pecado. Não é pecado que embaraça as pessoas. Não é pecado que te impede de servir a Deus. São coisas boas, coisas maravilhosas, mas que se tornam obstáculos porque você coloca mais atenção a ela do que nas coisas espirituais. Como eu falei na última semana, no último domingo, tem pessoas que passam de 5 a 9 horas com o celular na mão, todos os dias. O dia tem 24 horas, mas ele passa 9 delas com o celular na mão. Aí não há mente que não deprima. Não tem como você não ficar deprimido se você ficar olhando só para as redes sociais. E uma das coisas que tem impedido muito crente, servo de Deus, é uma coisa que é boa e que é importante na sua vida,
3:1 fala que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Tem? Quando Eclesiastes, o pregador vai dar uma lista do versículo 1 até o 8. Pronto. Mas na suma é, verso 1, há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. Ponto. Então a coisa que está tirando, embaraçando o crente, é o lazer. É a diversão. Pastor, divertir é pecado? Nunca foi, nunca vai ser. Desde que a sua diversão não envolva prejudicar o outro. Desde que o seu lazer não vire competição. Porque Deus proíbe a competição para no sentido de eu poder vencer, humilhar o outro. Né? Mas lazer é saudável, todo mundo precisa dele. Não é pecado, mas se esse seu lazer não te deixa tempo para vir à igreja, para orar, para você falar com Deus, para você dedicar para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, você que é casado, então o seu lazer está ocupando o lugar de Senhor. Amém? Você tem que definir o que é prioridade para você. Você não quer chegar no alvo? Tem uma prova semana que vem. Você vai estudar. Se tem uma prova no mês que vem, é importante. Você vai fazer vestibular, você vai fazer um concurso. O que você faz? Os irmãos que foram comigo hoje fazer prova. Alguém foi sem estudar? Levanta a mão. Quem estudou todo dia? Levanta a mão, só para me saber. Por quê? Alvo, objetivo. Minha cunhada estava contando hoje, nos relembrando. Meu sogro sempre teve muita dificuldade com ler e escrever, e principalmente na hora de tirar carteira, sabe? Responder aquelas perguntinhas. Não, mas meu sogro tinha uma dificuldade tremenda. E a minha cunhada, com muita paciência, sentava ali com ele, tá, agora nós vamos estudar. E ela começou a ensinar ele com amor e carinho. Acho que era direto, mas todo dia ele ia lá. Ensinou ele a ler, interpretar aquelas questões. Não é correto, passou? Sabe por quê? Algo, objetivo. Alguém tirou tempo para ir lá ensinar ele. Alguém tirou tempo para fazer. O meu pai precisa da carteira de habilitação. Amém. Meu pai é um bom motorista, mas precisa ser habilitado. Eu já era bom motorista, muito tempo. Então, pessoa de quê? Foco. Você quer vencer na vida, tenha foco. Define para você o que é prioridade. Coloque sempre a sua fé em primeiro lugar. É tão fácil isso, irmão, de ensinar isso. E lá em Mateus 6,33, o que diz a Bíblia aí? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Se você ler do versículo 1 até o 32, tem uma lista grande que Cristo dá de preocupações nossas. Cristo diz: olha, você provavelmente Deus em primeiro lugar, põe sua fé em primeiro lugar, ore, fale com Deus, confie, trabalhe, que Ele vai te abençoar. Já o Salmo 37 é mais claro ainda: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem confia no Senhor vai ser abençoado, mais cedo ou mais tarde. Então a maioria dos crentes não estão se enrolando, não é por pecado, é coisas pequenas. Não tem tempo para ler a Bíblia, fica 2 horas no celular, 5 horas, 9 horas. Não tem tempo para vir ao culto, assistir, não tem culto para tempo para estar na igreja. Mas fica 2, 3 horas vendo a televisão. Entenda que você precisa definir a prioridade da sua vida. O dia que eu me casei,
eu me comprometi a colocar minha esposa em primeiro lugar. Eu não me casei para ela me pôr em primeiro lugar. Eu me casei para eu pôr ela em primeiro lugar. Eu faço o meu papel, ela faz o dela. Então você agora se entregou sua vida ao Senhor para colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não é que você não vai poder ter vida, você vai ter o seu lazer, o seu momento de diversão, você vai poder usufruir de tudo que Deus tem te dado, mas só que cada coisa no seu devido lugar. Deixou um exemplozinho do lazer, abrange muita coisa. Sabe o que está te embaraçando? Tira isso da sua vida. Pega e joga fora. Pega o que está te embaraçando e joga fora. Não deixa mais. De vez em quando na sua casa, desliga tudo, vai fazer um culto com a família, vai orar e buscar ele a Bíblia. E outra coisa, irmãos, olhar para Jesus. O autor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, comprou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que Cristo venceu? Porque havia uma alegria além da cruz. A cruz era sofrimento, era ser crucificado aos pés e às mãos, receber 40 chicotadas, ver as pessoas humilhando, blasfemando, ele vai subir carregando aquela cruz no Calvário, mas o que eles motivava ele vai valer a pena. Depois da cruz tem a recompensa. E a recompensa é hoje, nós estamos reunidos para adorar a Ele, depois adorar a Deus, seguindo os seus exemplos, depois de 2000 anos. Sabe o que é olhar para Jesus, irmãos? Olhar para Jesus significa o quê? Fixar a atenção nele. Eu vou fixar a atenção em Cristo e fazer Cristo a fonte das minhas esperanças. Aleluia. O pastor Paulo lá cita: espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Porque de você, nós somos fracos demais. A gente tem hora de ver algumas coisas e fica revoltado, que nós somos 0,0. Nós não temos condições de resolver problema nenhum. Se eu enfermo, uma pessoa doente, uma pessoa que está atolada no vício, nas drogas, na prostituição, o que você pode fazer? Nada, a não ser dobrar seus joelhos e orar e pedir que o nosso Deus intervenha. Amém. Mas do nosso próprio esforço, não temos condições. Então eu preciso, o que é olhar para Jesus? Eu preciso olhar para o Senhor, e quando eu olho para Ele, eu vou buscar a sua presença. Eu vou olhar para Ele, eu vou querer ser parecido com Ele. Né? Porque se você olha para alguém, você acaba parecendo com esse alguém. Não sei se você já reparou, mas quando você se casa com alguém, no começo é tudo estranho. Depois de alguns anos, um começa a parecer com o outro. Sabia? Por quê? Convívio. Tem uns até pegando defeito do outro ali. Principalmente o defeito. As qualidades dá trabalho, mas no defeito pega. O que são defeitos? As cacoetes, as manias, né? É pecado não. Defeito é uma coisa, pecado é outra. Então, nem coisas boas, nem o pecado, nada pode, Paulo diz, olha, nada pode me separar do amor de Deus. Paulo diz aos Romanos, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada, nem vida, nem morte me separa de Cristo. Olha só, quando o homem tem um alvo, quando ele sabe o que ele quer, se o seu alvo é ver sua família convertida, ver sua família na igreja transformada,
pensando se o mundo gira na minha vida ou eu fui capotado, tanto que Deus mudou minha vida. Ele era totalmente perdido. Mas se você crê, se tem alguém orando por você, se você está orando por alguém, há esperança ainda. Aleluia. Há esperança. Então, no Tiago, eu falo assim, olha, se há sangue nas veias e está respirando, tem esperança. Ora, confia, tem esperança. Há como transformar aquela pessoa. Coloque em Filipenses capítulo 3, versículo 13, se não me engano. Filipenses capítulo 3, verso 13. Temos em pé. Eu quero encerrar com esse texto aqui para você entender. Irmãos, Paulo diz: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu vou avançar para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Você tem um alvo? Qual que é o seu alvo? Seu alvo é Cristo? Prossiga na oração, na consagração, frequência aos cultos, leitura bíblica, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí agora vem a melhor parte. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus nula revelará. Bem, o autor aqui aos Hebreus 12, versículo 3 diz: considerar que ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Quando você estiver desanimado, fala assim: eu não dou conta, eu vou desistir. Parece que na minha vida tudo está dando errado. Não desista, porque Deus não desistiu de você ainda. Não desista. Talvez Jó achou agora, não tem jeito mais. Estou só com olho e osso. Não tem dinheiro, não tem família. Estou fedendo. Meus amigos me acusam. Mas um dia Deus mandou ele orar, abençoando os seus acusadores. E no meio daquela oração, foi o que a minha esposa deu no começo, irmão Rosângela. Deus mudou a vida dele. Ele disse: Senhor, eu te conheci só de ouvir. Meus olhos agora estão te vendo quanto o Senhor é bom. Amém. Prossiga para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.